Olá, estou eu aqui, seu amigo Regis Falcão, mais uma vez, após um período aí de um pouco mais de 15 dias, sem fazer a sequência dos vídeos sobre o perdão, estou eu aqui pagando minha dívida. E eu estou começando essa explicação, né, na tentativa de justificar a minha ausência. Existe uma diferença entre explicar e justificar. Explicar é tornar os fatos claros, disponíveis. Justificar é tentar fazer com que essa explicação seja aceita, esteja enquadrada como justa, adequada. Bom, normalmente eu faço esse vídeo ao vivo pelo Facebook para depois fazer uma edição e lançar ele no YouTube. É tarde quando eu faço, porque as meninas já estão dormindo, é assim que eu consigo silêncio. E normalmente eu espero que ninguém assista nessa hora, mas estou vendo que tem 2 pessoas assistindo. Então entendam que eu vou fazer uma edição depois e talvez eu apague esse vídeo daqui. Então vamos lá. Dentro da sequência de perdão é um ato de inteligência, esse vídeo daqui ele vai ser intitulado como o perdão é um ato de inteligência, mas nem todo mundo sabe pedir perdão. Eu, por exemplo, após essa ausência de 15 dias, será que eu estou aqui pedindo perdão? Na verdade, não. Se eu estou fazendo este vídeo, eu estou compensando a falta que cometi. Logo, eu não preciso mais pedir perdão. Se eu estou pagando a dívida que tenho, não há mais motivo para pedir perdão. Entretanto, algo que se confunde, é uma diferença um pouco sutil, se confunde muito no dia a dia, no linguajar, nos nossos vícios e costumes de linguagem. A gente pede perdão pagando a dívida. A gente paga assim, por favor, me perdoe. Se a pessoa disser está perdoado, então eu pego o dinheiro de volta. Né? Mas fora brincadeiras à parte, o que acontece é o seguinte: eu posso pagar uma dívida e pedir a reconciliação. Pedir para que a pessoa aceite minha reaproximação nesta relação. Ou seja, esclarecendo aí, uma coisa é você pedir perdão porque você não consegue pagar a dívida. Você não consegue sanar a ofensa, compensar o dano que você cometeu. Então, nessa hora, o perdão se aplica realmente. Mas quando você está pagando, consertando, compensando o dano, não há mais motivo para o perdão. Mas você pode pedir a reconciliação, porque na liberdade que a pessoa que sofreu pelo seu ato, na liberdade que ela tem, ela pode lhe perdoar e depois ela diz assim, não quero mais conversa com você. Certo? Então, nessa primeira lição de hoje, aprendo a diferenciar o pedido de perdão do pedido de reconciliação. É um pouquinho diferente e às vezes, na verdade, faz muita diferença na relação depois. Mas vamos lá, vamos dar seguimento. Normalmente eu dou meus exemplos e construo uma narrativa sempre com a ideia de que a pessoa que está me ouvindo é a pessoa que sofreu o dano. É a pessoa que foi vítima de um ato aí mal cometido, vamos dizer dessa forma. Dessa vez eu quero inverter. Será que você sabe pedir perdão? Será que quando você provoca um mal a alguém, você sabe como, quando e de que forma pedir perdão? Talvez sim, talvez não. Então vamos lá, vamos revisar isso aí. É o seguinte, eu já expliquei inicialmente que o perdão se pede quando você não tem condição de compensar aquilo que você fez, certo? Mas há momentos em que você tendo se arrependido e corrigido a sua conduta, talvez não seja necessário falar, pedir perdão. Por quê? Se a relação se reequilibrou, se a relação voltou a ser justa, se a pessoa que sofreu o dano ela já está bem e se reconciliou com você, talvez falar sobre o assunto, em alguns casos, isso vai depender muito da sua sensibilidade, talvez falar sobre o assunto acabe magoando de volta, acabe acidentalmente provocando outro dano. Então, em cada caso é um caso, dependendo da situação, você não precisa necessariamente falar, pedir perdão. Você demonstra com suas atitudes e suas ações, né, que está arrependido ou arrependida e a relação volta ao estado de paz. E no final o que se quer é isso. O que se quer é voltar ao estado de paz. Se já retornou a esse estado, por vezes, pense bem, não precisa falar sobre o assunto. A sua ação, a sua atitude já é suficiente.
Bom, um outro detalhe sobre a relação de pedir perdão, sobre a situação de pedir perdão é a seguinte, eu já vi acontecer muito. A pessoa que provocou o dano, ela está arrependida, aí ela pede perdão. A outra pessoa que sofreu o dano, ela diz que perdoou. Em princípio, a relação de desigualdade e de injustiça provocada por você agora está compensada porque a pessoa declarou o perdão. Ela está doando para você a liberdade de não precisar pagar, sanar, corrigir nada. Ela disse: eu te perdoo. Entretanto, às vezes a pessoa diz isso, mas logo em seguida ou um tempo depois, ela continua falando no assunto. Ela continua catucando, ela continua punindo você. Ela continua castigando você, matando na unha, como a gente diz aqui no Nordeste. Neste caso, fica evidente que a pessoa, na verdade, não te perdoou. Ela declarou um falso perdão, porque quis ou porque não conseguiu. Isso é uma outra discussão. Mas esse perdão foi falso, foi uma declaração falsa. Porque quem perdoa não castiga, quem perdoa não cobra, quem perdoa não persegue. Quem perdoa liberta. Liberta-se e liberta. Se a pessoa está te castigando, digamos que você quebrou um objeto importante para ela e você não consegue pagar, por isso você pediu perdão. Se você pagasse, você não pediria o perdão. Aí a pessoa diz assim: eu te perdoei, mas faz o seguinte, faz isso aqui para mim, faz o seguinte, compra aquilo ali para mim, faz o seguinte, limpa isso aqui. Ela começa a te exigir favores, entre aspas, que fica ali implícito que na verdade ela está te cobrando. A pessoa te pediu perdão por uma palavra maldita que você disse. A pessoa te deu perdão, melhor dizendo. E aí, depois ela fica falando sobre isso de novo. Ela fica relembrando. Ela fica percebendo que você sofre quando ela toca no assunto, mas ela insiste nisso. Logo, houve uma inversão dos papéis iniciais. Você que inicialmente provocou o dano, agora está sofrendo o dano. Por quê? Porque na medida que a pessoa declarou o perdão e você quis a reconciliação, você se reaproxima, daí para frente, se ela provoca dor em você, ela agora é a nova agressora. De vítima, ela passou a ser agressora. E você, de agressor, de ofensor, ofensora, passa a ser vítima. Isso é muito comum. O problema também é o seguinte: como o dano inicial foi, entre aspas, perdoado, e você não tem condição de compensar ou de pagar, essa dívida se torna subjetiva na mente da pessoa que sofreu o dano inicial. Ou seja, por ser subjetivo, por ser algo dentro da cabeça dela, ela pode superdimensionar isso. Ou seja, um dano que você provocou uma vez na vida, que tem um determinado custo, uma determinada dimensão, pode fazer com que essa pessoa se ache no direito de te cobrar para o resto da vida. Entre familiares isso é muito comum. Alguém que cobra o resto da tua vida por um erro que você cometeu e se arrependeu. Isso é injusto. Aí lembrando, depois do perdão declarado, você não deve mais nada. Mas se a pessoa declara o perdão e fica te cobrando e fica superdimensionando isso que você cometeu, então na verdade agora a vítima é você. Aí eu vou voltar ao que eu tinha explicado em vídeos anteriores. Agora você vai ter que decidir qual é a distância que você vai ter dessa pessoa. Ela declarou perdão. Falso ou não, ela declarou. Mas aí você já está ciente de que não há nada que você possa fazer em relação ao dano que você cometeu, ao erro que você cometeu no começo. Você vai ter que decidir as três distâncias. Você vai ficar perto dessa pessoa, sofrendo ali na unha, ela dizendo o tempo todo: você fez isso, mas você errou, mas você quebrou, mas você isso e aquilo. Vai ficar sofrendo? Decida. Né? Vai dar um certo tempo, vai dar uma certa distância para ver se aquilo que você cometeu realmente doeu. Pode ser que ela declarou perdão, mas ainda precisa esfriar a cabeça. Então pode ser que uma certa distância seja importante, tá? E aí você dá um tempinho também. Ou pode ser que você diga assim: olha, fulano, eu já te pedi perdão, você já disse que me perdoa, não te devo mais nada, agora eu vou seguir minha vida, você segue a sua. Muito obrigado por ter me perdoado. Essa é uma forma também. Bom, terceira situação dessa situação de pedir perdão é a seguinte: que a culpa não é sua. Por que você faz isso? Porque você quer a reconciliação. Então, é possível pedir perdão mesmo quando a culpa não é sua. Você já aprendeu a diferenciar, porque você quer a reconciliação. A pessoa acha que a culpa é tua, ela quer que você peça perdão. Para você isso não é muito custoso. Você entende que isso
está dentro de uma margem de segurança que você não vai ser torturado depois, como eu expliquei antes. Então você pede perdão. Você pede perdão porque você quer a reconciliação. Você não deve nada, mas também não te custa nada pedir perdão. Às vezes você está na dúvida se você tem culpa ou não. E aí, como é que você vai saber? Bom, a referência, o ponto principal para você dimensionar se você tem culpa ou não é o controle. Quem tem culpa é quem tem controle sobre a variável que provocou o dano. Quem tem culpa é a pessoa que tem controle e poderia até impedir. Ela não produziu inicialmente, mas ela poderia impedir a ação que provocou o dano. Ou seja, a base é o controle. Se você não tinha controle sobre a situação que provocou o dano, a culpa não é sua. Se você não tinha controle para impedir o que provocou o dano, a culpa não é sua. O exemplo mais clássico que eu dou. Você pega carona com alguém, aí essa pessoa está dirigindo em alta velocidade. Você diz para ela, fulano, não precisa dirigir tão rápido, o negócio está perigoso aí. Está dirigindo de forma muito confusa aí, muito perigosa. Enfim, aí a pessoa decide dirigir do jeito que ela quer e ela acaba atropelando alguém. Você é culpado ou culpada porque estava no banco do carona? Claro que não, porque você não tinha a direção em sua mão. Você não tinha o controle sobre o que estava acontecendo. O culpado é quem controla, quem tem a direção, quem tem o poder de interromper a ação que provocou o dano. Você pode estar se sentindo triste porque estava lá e não conseguiu interromper a ação. Você pode estar se sentindo impotente porque não conseguiu interromper a ação, mas a culpa não é sua. Ah, mas eu podia ter feito, eu podia. Também não confunda o desejo de ter tido a condição de interromper a situação, o desejo, imaginação, com a condição real de interromper a ação. Nesse meu exemplo, você faria o quê? Você pularia na direção, não, deixa eu dirigir, você acabaria realmente provocando um acidente. Então, cuidado para não se culpar à toa. Quem tem culpa é quem tem o controle. Quem testemunha o feito se sente triste, impotente, mas não é o culpado nem a culpada. Enfim, gente, vou encerrando por aqui. Esse é o penúltimo vídeo da sequência. O último vai ser o mais difícil, o auto perdão. Espero que eu consiga ter ajudado você com esse vídeo e com o próximo. Vou fazer umas edições aí para colocar no YouTube. Até a próxima.